Imagine-se transportado a um momento importante da história, quando dois personagens aparentemente diferentes uniram seus destinos. Ferdinand Porsche, o engenheiro visionário, cuja paixão por inovações automobilísticas era notória, e Adolf Hitler, o líder de uma nação com uma visão ambiciosa. Desse encontro entre engenharia e política, nasceu uma marca que, nos dias de hoje, é sinônimo de mobilidade para milhões de pessoas. Neste documentário, convidamos você a desvendar os segredos da Volkswagen. Vamos explorar como essa marca alemã não apenas enfrentou os desafios históricos, mas também prosperou, modelando a indústria automotiva com veículos de ponta, tecnologia avançada e uma profunda compreensão das necessidades dos clientes. Acompanhe-nos em mais uma jornada fascinante enquanto exploramos a história da Volkswagen, revelando como ela se tornou uma lenda indiscutível no mundo dos automóveis. Origens da Volkswagen. A empresa deixou uma marca importante na história do mundo automobilístico. É a criadora do carro que conquistou o coração da população global como nenhum outro, o Fusca. Mas essa história tem raízes profundas, começando como uma das obsessões de Adolf Hitler. O carro, conhecido como Besouro, era de grande interesse estratégico para o Reich nazista, parte de uma tentativa de padronizar os veículos da raça ariana. O líder alemão tinha um desejo claro: criar um automóvel acessível, custando menos de 1.000 marcos imperiais, o preço de uma boa motocicleta na época. Com economia de combustível, velocidade média de 100 km por hora, capacidade para transportar 2 adultos e 3 crianças, e acessível a todos por meio de um sistema de poupança direcionado à sua aquisição. A mente por trás do desenvolvimento desse icônico veículo foi ninguém menos que o engenheiro austríaco Ferdinand Porsche, um visionário do mundo automobilístico. Em 1931, Porsche fundou sua própria empresa em Stuttgart, Alemanha, onde ele e seu filho, Ferry Porsche, se dedicaram a projetar carros esportivos de alta qualidade. No entanto, o destino dos Porsches mudou drasticamente quando Adolf Hitler se interessou por um carro popular, acessível para os alemães. Essa colaboração entre Hitler e Porsche resultou no projeto da Volkswagen, que eventualmente deu origem ao lendário Fusca, um ícone automobilístico que percorreu gerações. Cerca de 336 mil pessoas investiram no modelo, e os protótipos desse carro, conhecidos em alemão como KDF-Wagen, KDF significa Força através da Alegria, um dos lemas do partido nazista, já exibiam suas curvas e o motor refrigerado a ar de 4 cilindros localizado na traseira. Este carro foi um dos primeiros a ser projetado com a assistência de um túnel de vento e estava destinado ao sucesso. Portanto, com generosos subsídios do governo, a empresa oficialmente nasceu em 28 de maio de 1937, sob o nome Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH, que significa Companhia para a Preparação dos Carros do Povo Alemão. No mesmo ano, ela seria renomeada como Volkswagenwerk, ou Companhia do Carro do Povo. Inicialmente operada pela Frente Trabalhista Alemã, Deutsche Arbeitsfront, DAF, uma organização nazista, a sede principal da Volkswagen estava localizada na cidade de Wolfsburg. No entanto, a nova fábrica havia produzido apenas algumas unidades quando a Segunda Guerra Mundial surgiu em setembro de 1939. Durante a guerra, sua produção foi adaptada para veículos militares que compartilhavam a mesma plataforma do Fusca, como o Jeep Kübelwagen e o carro anfíbio Schwimmwagen, amplamente utilizados nos campos de batalha. Após o fim do conflito, a retomada da produção ocorreu sob supervisão, quando a Alemanha Ocidental foi ocupada pelos aliados vitoriosos em 1945. Após o término da Segunda Guerra Mundial e a morte de Hitler, Porsche foi considerado um associado nazista e foi preso pelas forças francesas. Posteriormente, seu filho pagou fiança e o libertou da prisão. Mais tarde, Porsche foi contratado como consultor pela Volkswagen e recebeu royalties por cada Fusca produzido, acumulando uma grande riqueza, visto que mais de 20 milhões de Fuscas foram fabricados até o final da década de 1950, quando Ferdinand Porsche faleceu, deixando um legado inegável na indústria automobilística. Embora ele não tenha projetado os famosos carros esportivos com seu nome, sua inovação e o desenvolvimento do Fusca garantiram seu lugar na história do automobilismo.
Enquanto o futuro da fábrica permanecia incerto, ela foi oferecida a representantes de empresas automobilísticas britânicas, americanas e francesas, mas todas recusaram. Após visitar as instalações, Sir William Rootes, do grupo britânico Rootes Group, fez uma declaração contundente. O modelo não atrai o consumidor médio de automóveis, é muito feio e barulhento. Se vocês pensam que vão fazer automóveis neste lugar, vocês são uns grandes tolos, rapazes. Mesmo assim, a fábrica operava sob o nome de Wolfsburg Motor Works, e ao final de seu primeiro ano, produziu 1.785 veículos. Em 1947, a empresa assinou seu primeiro contrato de exportação com uma empresa na Holanda. No ano seguinte, o Beetle, como o Fusca era conhecido, representava impressionantes 23% das exportações da empresa para países europeus. Nessa época, a Volkswagen dominava tanto o mercado nacional, com uma participação de 64,4%, quanto o mercado europeu. Nos Estados Unidos, o carro desencadeou uma revolução no segmento dos automóveis compactos em 1949, conquistando milhões de motoristas que queriam ter o Beetle como segundo carro, tornando-se o modelo mais importado do país. No mesmo ano, a empresa lançou o VW Cabriolet, produzido pela Karmann Company, que se tornaria o conversível mais vendido do mundo. A década de 1950 marcou o início de uma série de acontecimentos para a Volkswagen. Ela começou com o lançamento do VW Transporter, popularmente conhecido como Kombi, que representou um novo segmento na indústria automobilística, baseado nos veículos de transporte interno da empresa. Outro lançamento significativo foi o Karmann Ghia Coupé, desenvolvido em parceria com a Karmann Company. Durante essa década, a marca estabeleceu as bases para sua expansão industrial. Foram inauguradas as primeiras fábricas no exterior, em países como Canadá em 1952, Brasil em 1953 e Austrália em 1954. A empresa mostrou sua visão ao abrir seu capital na Bolsa de Valores já em 1960, o mesmo ano em que o Beetle ganhou modelos equipados com motores de 1.300 e 1.500 cilindradas. Em 1961, a Volkswagen demonstrou sua agressividade ao incorporar as concorrentes Audi, DKW e NSU sob a liderança do administrador Heinrich Nordhoff. A década de 1960 ainda registrou lançamentos importantes, como o modelo TL 1600 em 1966 e o VW 147, uma pequena van utilitária desenvolvida para o serviço de correio alemão e apelidada de Fridolin. O monopólio da marca no segmento de carros compactos foi desafiado no início dos anos 1970. Para enfrentar essa nova situação, o diretor Rudolf Leiding renovou sua linha tradicional e, ao mesmo tempo, introduziu o Passat e o Passat Variante, a versão Perua, em 1973, seguidos pelo Golf, um ano depois, como sucessor do Beetle. Golf foi lançado nos Estados Unidos com o apelido de Rabbit, coelho em inglês. Esses modelos marcaram uma nova era na história da Volkswagen. Em 1976, apenas 31 meses após o seu lançamento, o modelo Golf alcançou a impressionante marca de 1 milhão de carros vendidos, solidificando seu sucesso. No ano seguinte, o Fusca também fez história ao atingir a marca de 21 milhões de carros vendidos desde o seu lançamento. Entretanto, todo esse sucesso não impediu o encerramento da produção do Fusca na Europa. A partir da década de 1980, a montadora alemã embarcou em um grande processo de aquisições de outras marcas, incluindo a espanhola Seat em 1986, a Skoda em 1990, a luxuosa inglesa Bentley em 1998 e as esportivas italianas Bugatti e Lamborghini em 1998. Como parte de uma significativa reestruturação, em 1995, a montadora criou a Volkswagen Commercial Vehicles, uma divisão responsável por todos os veículos comerciais da empresa alemã. Após mais de 70 anos e a produção de mais de 21 milhões de unidades, o último Fusca original saiu da linha de produção na unidade instalada em Puebla, no México, em 30 de julho de 2003.
Em 3 de março de 2008, a VW adquiriu a montadora sueca de caminhões Scania, e no mesmo dia, a Porsche se tornou a principal acionista da Volkswagen, com uma participação de 51%, superando o então maior acionista, o governo do estado alemão da Baixa Saxônia. Essa mudança parecia uma inversão de papéis, mas a Porsche enfrentou dificuldades financeiras devido à crise financeira internacional que começou no final daquele ano, afetando significativamente o mercado de carros esportivos alemães, especialmente nos Estados Unidos. Além disso, a economia alemã, na época a quarta maior do mundo, entrou formalmente em recessão. Incapaz de lidar com a dívida resultante da compra das ações, a Porsche devolveu o controle majoritário para a Volkswagen e tornou-se parte do grupo. O grande escândalo. A Volkswagen enfrentou seu maior escândalo em setembro de 2015, quando admitiu equipar 11 milhões de carros a diesel com dispositivos que fraudavam testes de emissões de poluentes em 28 países, após denúncias nos Estados Unidos. Isso resultou em acusações e processos criminais nos Estados Unidos, com multas estimadas em até 90 bilhões de dólares. O escândalo afetou a imagem e as finanças da empresa, custando cerca de 6,7 bilhões de euros e reduzindo o valor de mercado em mais de 30 bilhões de dólares. Vários executivos, incluindo o CEO Martin Winterkorn, renunciaram, e o slogan Das Auto foi aposentado em favor do simples Volkswagen como parte da estratégia de reconstrução da marca. Para tentar reverter esse período turbulento em sua história, a montadora alemã apresentou em 2016 o T-Cross Breeze Concept, o seu futuro SUV compacto, e uma aposta para competir no mercado com modelos como o EcoSport HR-V e Jeep Renegade. O lançamento final estava previsto para 2018, com planos de produção no Brasil, e fazia parte de uma nova família de veículos compactos da marca. Esse movimento representou uma tentativa de recuperação e renovação da Volkswagen em meio às adversidades enfrentadas. Significado do nome e logotipo. O nome Volkswagen vai além do rótulo de um carro. Em alemão, Volk significa povo, e Wagen significa veículo ou carro. Essa combinação de palavras carrega um significado, carro do povo. Essa foi precisamente a missão que a Volkswagen se propôs a cumprir, criar um veículo acessível e confiável para as massas. A ideia inicial surgiu em 1933, quando Hitler visitou um salão do automóvel em Berlim. Um ano depois, ele alcançou o cargo de líder da Alemanha e convidou Ferdinand Porsche para iniciar a produção dos carros do povo. Já o logotipo da Volkswagen foi criado por Franz Xaver Heimspiess, da Porsche KG. No período de 1937 a 1939, o logotipo original da marca Volkswagen consistia em duas letras V e W, dispostas uma sobre a outra com uma moldura que lembrava uma roda dentada. Essa representação gráfica tinha uma conexão com o símbolo da suástica. De 1939 a 1945, o logotipo passou por uma reformulação. O simbolismo nazista foi removido, mas a roda dentada e as letras permaneceram. O novo logotipo era prático e com proporções mais equilibradas. Essa mudança refletiu a evolução da marca Volkswagen durante um período histórico turbulento. Entre 1945 e 1960, a marca Volkswagen adotou um logotipo que se tornaria o mais duradouro e que serve como base para o logotipo atual. Esse design era mais robusto, destacando a praticidade e a qualidade do produto. No período de 1960 a 1967, a Volkswagen introduziu um logotipo quadrado. Essa mudança tinha como objetivo manter uma imagem global à medida que a marca expandia sua presença nos mercados internacionais. A moldura quadrada do novo logotipo da VW, juntamente com sua paleta monocromática, transmitia a sensação de poder e estabilidade da marca. De 1967 a 1978, o logotipo da Volkswagen passou por uma mudança significativa. A moldura quadrada foi eliminada, retornando ao tradicional formato circular. O design do novo logotipo era semelhante ao de 1945, porém mais elegante. As cores também foram alteradas para azul e branco, apresentando letras azuis em um fundo branco.
No período de 1978 a 1989, houve uma leve modificação na forma do logotipo, com a moldura dobrada e a letra V ligeiramente reduzida. As cores foram novamente ajustadas, com o símbolo em branco sobre um fundo azul. Essas mudanças refletiram a busca contínua por uma imagem corporativa moderna e reconhecível. No período de 1989 a 2000, as alterações no logotipo da Volkswagen estavam mais relacionadas à paleta de cores. As cores azul e branco foram mantidas, mas o azul foi tornando-se mais claro e brilhante, e as proporções sofreram ligeiras modificações. De 2000 a 2012, um novo logotipo tridimensional foi criado. A cor branca assumiu um tom prateado, enquanto o azul tornou-se mais intenso. As proporções foram equilibradas, resultando em um logotipo que transmite uma sensação de poder e modernidade. De 2012 a 2019, o logotipo da Volkswagen passou por uma evolução notável. O efeito 3D foi maximizado, embora o tamanho do emblema tenha sido reduzido. A partir de 2019, o logotipo atual foi projetado para celebrar o lançamento dos veículos elétricos da marca. Ele tem uma aparência futurista, sendo ao mesmo tempo simples e sofisticado. O logotipo da Volkswagen retornou a um design bidimensional, o que o torna mais refinado e elegante. Essa mudança reflete a transição da marca para uma nova era de mobilidade elétrica e tecnologia avançada. O Fusca. O besouro, projetado por Ferdinand Porsche a pedido de Adolf Hitler, passou por testes de 50 mil quilômetros em 1936. Lançado em 1938, a produção foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a fabricação continuou, e em 1947, o Fusca foi exportado pela primeira vez para a Holanda. A ideia de uma versão conversível começou em 1948, mas um incêndio na fábrica interrompeu o projeto em 1952, com apenas 696 unidades produzidas. Em 1949, a VW fez um acordo com a Chrysler para vender o Fusca através de sua rede de concessionárias nos Estados Unidos, mas apenas 2 carros foram vendidos no primeiro ano. Em 1951, o design incluía 2 janelas traseiras divididas, chamadas de split window. Em 1953, o Fusca ganhou quebra-ventos nas janelas laterais, e na segunda série deste ano, a janela traseira tornou-se única e oval. Em 1955, alcançou um marco histórico com 1 milhão de unidades fabricadas e uma produção diária de cerca de 1.000 veículos. Em 1958, houve uma mudança significativa no design, com o vidro traseiro assumindo um formato retangular. Em 1961, o sistema de pisca-pisca foi movido das colunas laterais para as lanternas traseiras, incluindo as luzes de freio. Em 1972, o Fusca conquistou o título de carro mais produzido da história, superando o icônico Ford T. No Brasil, as vendas do Fusca começaram em 1950. Os carros eram importados desmontados da Alemanha e não montados pela Volkswagen, que ainda não tinha instalações no país. A montagem ficava a cargo da Brasmotor, que posteriormente se diversificou na produção de eletrodomésticos com a marca Brastemp. No dia 23 de março de 1953, a Volkswagen do Brasil foi fundada em um pequeno armazém alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Foi lá que os primeiros Fuscas saíram da linha de montagem, com peças importadas da Alemanha e montagem realizada localmente pela empresa alemã. O primeiro Fusca produzido no Brasil foi fabricado apenas em 1959. Em 1964, foi lançada a versão com teto solar, apelidada pejorativamente de Cornowagen. Esse acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido, optaram por fechar o teto. Nos anos seguintes, o Fusca recebeu várias atualizações, incluindo um motor de 1.300 cilindradas em 1967, cintos de segurança e extintor de incêndio em 1970, lanternas traseiras tricolores incorporadas à marcha a ré em 1970, a versão 1600S, apelidada de Besourão, em 1974, lanternas traseiras maiores chamadas de Fafá, em alusão à cantora Fafá de Belém,
um motor 1300 a álcool em 1980 e ignição eletrônica em 1982. Após a venda de 3.300.000 unidades, a produção do Fusca foi encerrada em 1986, embora ainda fosse um dos 12 carros mais vendidos no Brasil naquela época. Por sugestão do então presidente Itamar Franco, o Fusca voltou a ser produzido de 1993 a 1996, resultando em apenas 47.700 exemplares fabricados durante esse segundo período. A partir desse momento, o Fusca passou a ser fabricado apenas no México até 2003, quando foi substituído pela nova geração do modelo, conhecida como o New Beetle, com uma produção recorde de 21.529.464 unidades desde 1938 até 2003. O Fusca é o carro mais antigo e mais fabricado a partir de uma plataforma de design único em todo o mundo. Dentre essas milhões de unidades, 15.444.000 foram fabricadas na Alemanha, 3.350.000 no Brasil e o restante em diversos lugares ao redor do mundo. Uma curiosidade: o Dia Mundial do Fusca é celebrado em 22 de junho, incentivando os proprietários a exibirem seus carros pelas ruas do mundo, independentemente do ano, modelo, cor ou motorização. O modelo mais popular da Volkswagen é conhecido por diferentes nomes ao redor do mundo. No Brasil, é chamado de Fusca, em Portugal de Carocha, no México de Vocho, na Alemanha de Käfer e nos Estados Unidos e Reino Unido de Beetle. Vale destacar que quando foi lançado no Brasil, o modelo era chamado de Volkswagen Sedan. No entanto, a dificuldade em pronunciar a palavra alemã Volkswagen como Volkswagen, ou sua sigla VW como VW, levou a erros de pronúncia que deram origem às palavras Fulke, Fulca e rapidamente Fusca. Com sua popularização, o nome Fusca acabou sendo oficializado em 1983. A Volkswagen no Brasil. A história da Volkswagen do Brasil começou em 23 de março de 1953 em um armazém na Rua do Manifesto, no bairro do Ipiranga, São Paulo. Lá, as primeiras unidades do Fusca foram montadas com peças importadas da Alemanha por apenas 12 trabalhadores. Entre 1953 e 1957, foram produzidos 2.820 veículos nesse galpão, entre o Volkswagen Sedan e a Kombi. O sucesso nas vendas levou a marca a planejar a construção de uma fábrica no Brasil, não apenas para montagem, mas também para tornar o país uma base de exportação para toda a América do Sul. A produção com peças nacionais começou em 2 de setembro de 1957, quando a fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, lançou a primeira Kombi fabricada localmente, com 50% de suas peças produzidas no Brasil. A inauguração oficial da fábrica aconteceu em 18 de novembro de 1959, com a presença do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que percorreu as instalações a bordo de um Fusca conversível. Ele estava acompanhado pelo governador de São Paulo, Carvalho Pinto, e pelos presidentes da Volkswagen da Alemanha, Heinrich Nordhoff, e do Brasil, Friedrich Schulz-Wenck. A imagem dos quatro dentro do Fusca conversível se tornou uma das fotos mais icônicas na história da montadora. Em 1962, a Volkswagen introduziu no mercado brasileiro o ousado Karmann Ghia, fruto de uma parceria com a empresa alemã de mesmo nome. Além disso, a Volkswagen foi a primeira montadora brasileira a estabelecer, em 1965, um centro de desenvolvimento, pesquisa e design. A empresa alcançou a marca de 1 milhão de veículos produzidos em julho de 1970 e, em março de 1972, o Fusca atingiu o impressionante marco de 1 milhão de unidades vendidas no Brasil. Em 1972, a Volkswagen introduziu 2 modelos revolucionários no mercado brasileiro, o SP1 e o SP2. Estes carros apresentavam um design esportivo e arrojado sem comprometer a funcionalidade. Eram modelos esportivos com detalhes inovadores para a época, como instrumentos integrados ao painel e bancos esportivos revestidos de couro. Até hoje, o SP1,
com motor 1.6, e o SP2, com motor 1.7, são considerados por entusiastas como alguns dos modelos mais elegantes da história da Volkswagen. Em 1973, a Volkswagen, mais uma vez, antecipou as tendências de mercado ao lançar a Brasília. Este modelo brasileiro genuíno apresentou o conceito moderno de carroceria hatchback aos consumidores. Em 1974, a Volkswagen deu um grande passo tecnológico com o lançamento do Passat, apresentando um veículo com motor frontal refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Em 1980, o Gol Geração 1 chegou, inaugurando uma nova era na indústria automobilística brasileira. Esse lançamento marcou o início de uma nova família de veículos, com a introdução nos anos seguintes dos modelos Voyage, em 1981, Paraty, em 1982, e Saveiro, em 1982. O sucesso foi notável, e em 1987, o Gol conquistou a liderança de vendas no mercado brasileiro, uma posição que manteve por incríveis 27 anos consecutivos. O Gol GTI 2.0 foi um marco na década de 80, introduzindo a tecnologia de injeção eletrônica em carros nacionais, o que resultou em melhorias de desempenho, redução de consumo de combustível e emissões. Além de sua presença no segmento de veículos compactos, a Volkswagen expandiu sua atuação no segmento de luxo com o lançamento do Santana em 1984 e da Quantum em 1985. A segunda geração do Santana, projetada e desenvolvida por engenheiros e designers brasileiros e lançada em 1991, foi o primeiro veículo nacional a oferecer freios ABS. O novo Santana 4 portas introduziu uma significativa novidade tecnológica, aplicando estudos para carros com motores a álcool e a gasolina, antecipando as regulamentações ambientais. Em 2003, a Volkswagen inovou ao lançar a tecnologia Total Flex, um motor flexível em combustível que permite o uso de etanol, gasolina ou a mistura de ambos em qualquer proporção. Essa tecnologia marcou uma mudança de paradigma na indústria automobilística. O Gol foi o primeiro carro a receber o motor Total Flex, que agora está presente em toda a linha nacional da Volkswagen. A Volkswagen continuou a evoluir ao longo dos anos, lançando novos produtos, modernizando suas fábricas, desenvolvendo tecnologias inovadoras e reforçando sua presença como uma nova Volkswagen. A Volkswagen possui 4 fábricas no Brasil. A fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, foi a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. Ela abriga atividades como estamparia, armação da carroceria, pintura, montagem final e pesquisa, planejamento e desenvolvimento de novos produtos. Atualmente, a fábrica Anchieta produz os modelos Nivus, Polo, Virtus e Saveiro. Em 1976, a Volkswagen inaugurou sua segunda fábrica no país, localizada em Taubaté, no interior de São Paulo. Nessa fábrica é produzido o veículo Polo Track e o novo Polo. A fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, em São Carlos, também no interior de São Paulo, começou suas atividades em outubro de 1996. Ela é responsável pela fabricação de 70 modelos diferentes de motores. Em janeiro de 1999, a Volkswagen inaugurou a unidade de São José dos Pinhais, no Paraná, uma das mais modernas fábricas do grupo Volkswagen. A fábrica é responsável pela fabricação do modelo T-Cross. A Volkswagen no mundo atual. No Brasil, para celebrar seus 70 anos de história, a Volkswagen traz uma inovação: os primeiros veículos 100% elétricos, o ID.4 e o ID. Bus. Esta é uma promessa na indústria automobilística, visando zerar as emissões de CO2. O ID.4 é o primeiro veículo 100% elétrico da VW Brasil e chegou para transformar o mercado de veículos elétricos. Com um conceito de espaço inovador, ele promete proporcionar liberdade, desempenho elétrico e facilidade de uso. E para facilitar a transição, a Volkswagen oferece o serviço Sign and Drive, onde o cliente pode alugar um carro elétrico por 24 ou 36 meses, com uma franquia de quilometragem mensal. Mas as surpresas não param por aí. A lendária Kombi está de volta, agora em versão elétrica. 10 anos após o fim da produção, ela retorna ao Brasil, mais versátil e espaçosa. E este é apenas o início.
pois a Volkswagen planeja lançar uma série de carros elétricos até 2025. Chegamos ao final desta jornada pela história da Volkswagen. É importante relembrar os pontos cruciais que exploramos, desde a inusitada aliança entre Ferdinand Porsche e Adolf Hitler, até o significado do nome Volkswagen, passando pelos modelos diferenciados e as inovações que ajudaram a redefinir a indústria automobilística. Agora, queremos ouvir de você. Compartilhe suas histórias, memórias e experiências pessoais com a Volkswagen nos comentários abaixo. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e esperamos que você tenha apreciado este documentário sobre a Volkswagen. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo fascinante como esse. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar e até a próxima história de sucesso.